Oi, pessoal, boa noite. Estou aqui para dar continuidade às lives, né? Agora estamos na segunda temporada e hoje é um tema muito especial, muito importante, estratégias de sensibilização à prevenção ao suicídio. Minha convidada é a doutora Roberta Flack. Vou aguardar a Roberta entrar para a gente começar nosso bate-papo. Olá, Andréia, Sérgio. A Roberta já está por aqui, Luciano. Deixa eu colocar aqui o nosso tema. À medida que o pessoal foi entrando. Olá, tudo bem? Vou chamar a Roberta para iniciar. Tá bom, pode deixar, Lu. Me manda assim, fico no aguardo. Bom, se alguém puder escrever o título da live para a gente conseguir fixar ele aqui. Vou chamar a Roberta. Isso dá tempo do pessoal ir entrando também. Ei, Oi, lindona, tudo bem? Vocês estão tudo me ouvindo? bem? Estou te ouvindo bem. Então tá. Bom, gente, Roberta, quero te agradecer por você aceitar o meu convite de iniciar Nada. aí essa segunda temporada de lives. Né? No início de maio, eu fiz uma temporada aí de umas 2 semanas de lives com temas diversos. E aí precisei dar uma pausa, né, por conta da dinâmica da nossa vida, né, vida acadêmica, vida profissional. E agora a gente está retomando. Eu falei, não, tem que chamar a Roberta para poder conversar sobre esse tema, que eu sei que é um tema muito caro para você. E eu estava lendo algumas coisas, né, sobre essa questão do suicídio, e aí eu queria introduzir um pouco disso para abrir depois aí para você começar a explanar e nos dar aí as suas orientações sobre essa questão. Então, reforçando para quem está chegando agora, o nosso tema é estratégias de sensibilização à prevenção ao suicídio. A minha convidada é a doutora Roberta Flack, ela que é doutora em Ciências da Saúde, é assistente social do CBMERG, é especialista em abordagem técnica à tentativa de suicídio e é pós-graduanda em psicanálise. Então, assim, para falar, né, dessa questão de suicídio, como eu falei no início, né, eu estava lendo algumas coisas e estava vendo que o primeiro registro nesse início aí de pandemia, né, relacionado à questão do Covid-19, foi registrado na Índia em fevereiro, caso de um homem de 50 anos, que ele estava com uma crise viral comum, mas ele acreditava que estava com os sintomas de Covid-19. E esse homem, ele se isolou da sua família, dos seus amigos, e alguns dias depois cometeu suicídio. Né? Fiquei pensando sobre essas questões, né, com relação, por exemplo, ao meu tema de estudo, né, cyberbullying. Vários estudos têm apontado que adolescentes que sofrem, né, ao vivenciar alguma experiência de cyberbullying, têm aí cerca de 5 vezes mais chances de cometer o suicídio. Vi também recentemente uma reportagem no El País falando do aumento avassalador de casos de suicídio na cidade de Altamira, no Pará. E tudo isso relacionado a esse contexto de pandemia. Então, assim, quero abrir para você se apresentar e a gente começar a falar sobre estratégias aí de prevenção à questão do suicídio. Boa noite, gente. Quero agradecer o convite da Thaisa. Realmente, assim, é um tema que me é muito caro. É, e é sempre muito bom a gente ter um espaço para falar sobre ele. É um tema que ainda tem muito tabu, né? E é interessante que a gente hoje já consegue esse espaço da mídia para a gente abordar esse tipo de questão.
que até bem pouco tempo, a gente não falava, né? Era igual o câncer. Lembra que câncer, há uns 15, 20 anos atrás, era chamado de aquela doença? Ninguém falava de Sim. câncer, né? Sim. E o suicídio é a mesma coisa, ainda tem muito tabu aí envolvido. Ainda tem pessoas que acham que se a gente falar de suicídio, a gente vai estar, na verdade, incentivando a prática, o que não é verdade, né? Uhum. A gente falar sobre tirar do lado escondido, sombrio do negócio, né, um problema real, né? Como diz uma professora minha de graduação, é botar o bode fedorento no centro da sala. Não tem como Uhum. você não enxergar esse bode fedorento, porque ele está ali fedendo, né? Então não adianta. Uhum. E a gente, a partir disso, criar estratégias aonde a gente possa ajudar as pessoas, porque não falar do problema não ajuda. A única conduta que não ajuda é não falar, né? Uhum. Então, a gente falar do problema, a gente ajuda a resolver o problema, né? Então, eu quero agradecer, tá bom? E aí a gente já tem mais ou menos uma estratégia aí, né? Como é que a gente vai lidar. Eu já vou devolver Sim. a bola ali para a Thaisa, mas eu queria aproveitar que está o pessoal entrando. Eu já vi aqui que entraram algumas pessoas que são conhecidas minhas, já agradeço aí também, né? O apoio. É, e para fazer, na verdade, uma proposta, tá? Quem ficar até o Uhum. final vai saber qual é essa proposta. E eu tenho certeza que todo mundo vai poder ajudar nessa proposta. Que Também, bom. lá no final da live, eu vou mostrar para vocês um material que eu elaborei, gratuito, tá? Eu só vou precisar que vocês me peçam no direct, tá? Porque aí no direct vocês enviam para mim o e-mail de vocês ou o WhatsApp, e aí eu mando esse material digital para vocês. Mas também vou mostrar só lá no final, tá bom? Maravilha. Fala aí, Então, aí, Thaís, gente, é uma estratégia, né, para o pessoal é ficar uma até o estratégia final. para prender todo mundo até o final. Joia. Obrigada, Roberta. Então, assim, em torno, como você bem assim iniciou, né, existem alguns mitos, né? E acredito que também muitas verdades relacionadas à questão do suicídio, certo? Certo. Tem uma questão que aparece assim, por exemplo, o ato do suicídio é uma decisão individual, que não existiria aí fatores para aumentar o risco de uma pessoa cometer o suicídio. Isso é verdade? Isso é um mito? O que você diz sobre isso pra gente? Assim, a gente tem algumas questões que estão envolvidas nessa questão da ideação suicida, tá? Isso é um mito, né? Não é puramente uma decisão individual. A gente tem algumas questões aí que envolvem essa opção da pessoa pelo suicídio. Dentre essas questões, a gente tem tanto questões relacionadas a transtornos mentais, quanto questões de fatores de risco mesmo, né? Transtornos mentais, por quê? Porque a pessoa pode realmente ter algum sintoma que ela precisa de um tratamento mais específico, mais intensificado, por exemplo, de um psiquiatra, porque Uhum. existem casos de ideação suicida que a pessoa tem um desequilíbrio químico cerebral. E aí ela precisa de medicação para equilibrar novamente. Esse desequilíbrio químico ele pode gerar crises de ansiedade, de depressão. E às vezes a medicação ela é importante para gerar esse equilíbrio. Tem outras Uhum. questões que estão relacionadas a transtornos que a gente conhece com mais é, já de ouvir falar mais, que é a esquizofrenia, né? Uhum. O transtorno bipolar, né? Mas a gente também tem outras questões de transtornos mentais que estão atrelados a algum trauma sofrido. Aí você vai falar assim para mim, Uhum. poxa, Roberto, mas se é um trauma sofrido, eu sei qual é o trauma, tá tudo bem. Não é bem Uhum. assim.
Em Uhum. geral, a gente, quando tem um adoecimento emocional muito grande, aquela questão que gerou esse trauma na gente, ela, quando é uma dor muito insuportável, a gente tem a tendência, de forma, sem a gente perceber, tá? Uhum. Automaticamente a gente desloca esse fato para o nosso inconsciente. Uhum. Mas no nosso consciente aqui, no dia a dia, a gente fica com um sentimento, com uma dor, com uma angústia, com uma vontade de chorar, Uhum. aterrorizado. Muitas vezes a gente não sabe por quê, né? Muitas vezes você pergunta para uma pessoa que está sentindo isso tudo e fala assim: mas por que você está chorando? A pessoa fala: eu não sei. E ela Uhum. não sabe mesmo, não sabe. Por quê? Porque Uhum. o que gerou nela toda essa dor, esse sofrimento, foi de repente um trauma que está lá no inconsciente dela e ela não Uhum. consegue saber, não tem ligação ali, elas têm só Uhum. o sentimento que ficou aqui no consciente, né? Na dor, o sofrimento, a angústia, o vazio no peito, né? Uhum. Que ela não sabe explicar o que é, né? Por Uhum. isso que é tão importante esse suporte com o psicólogo ou psicanalista. Por quê? Através da fala com esses profissionais, é possível recuperar algumas lembranças de traumas que estão lá no inconsciente, né? Porque Uhum. o transtorno, né, o transtorno emocional, ele é igual uma dor de uma doença cardíaca, por exemplo. Só Aham. que o cardíaco, você vai lá, faz um exame, e vai lá, tá acusado, vai lá acusar, né? Ah, olha, essa pessoa tá com uma suspeita de infarto. O exame Uhum. prova, tá ali, o órgão tá ali, naquele órgão localizado. O transtorno emocional, não. O transtorno emocional não tem exame clínico, não Uhum. tem, não tem um raio-x, não tem uma ressonância, não tem Uhum. um hemograma, não tem. Uhum. Então, Que assim, mostre, né, é esse muito difícil. sofrimento, né? Porque a pessoa não, ela está com sofrimento, mas quem vai dizer que ela está com esse sofrimento, muitas vezes é um diagnóstico clínico a partir dos Uhum. sintomas relatados. A pessoa não tem como mostrar esse documento para o familiar. E muitas vezes ele é cobrado por esse familiar. Né? Eu quero, Uhum. então me prova, me diz, então, aí tá vendo, não tem nada, se não tem exame, não tem nada. E isso Uhum. só piora, tá? Uhum. Então, assim, Roberta, é, e no caso fácil. dessas pessoas impulsivas, assim, que gostam de assistir filme de terror, essas temáticas, elas seriam pessoas, assim, potenciais para cometerem um ato de suicídio? Não necessariamente, tá? Porque a Uhum. pessoa pode gostar de filmes de terror e ser impulsiva e não ter uma intenção de morrer. O que Uhum. coloca a pessoa na condição de um possível suicida é a intenção de morte. Poxa, Alberta, mas o que é isso, né? O que é essa Uhum. intenção de morte? É quando a pessoa planeja tudo para o ato final dela, né? Uhum. Da morte em si. Aí você fala assim: ah, mas poxa, fulaninho lá da minha família, ele tentou lá, fez lá uma tentativa que estava na cara que não ia dar certo. Com Uhum. certeza a pessoa não ia morrer, então ela não está com ideação. Não Se a necessariamente. pessoa planeja e ela acha que daquela forma ela vai conseguir levar a cabo o propósito dela, ela tem intenção de morrer, ela tem ideação suicida e ela é uma pessoa com um potencial muito grave de conseguir levar isso a cabo, tá? Uhum. Então, às vezes pessoas que não têm nenhum gosto, nem gostam de filmes de terror, Uhum. vão ter intenção de morrer. E uma pessoa que gosta de um filme de terror nunca vai passar por isso, né? Nunca vai ter esse pensamento passando pela cabeça. Uhum. Então, assim, seria sempre então uma surpresa quando uma pessoa tenta o suicídio? Não haveria sinais de alerta? Como que você vê isso, como uma especialista? Existem Não, sinais de alerta?
Existem. O que acontece é que a gente escuta muito isso, né? É comum a gente escutar as pessoas falando assim, meu Deus, mas fulano nunca deu sinal. Fulano tomou uma gelada comigo ali no bar no outro dia, Tava né? rindo aqui ontem com a Pô, gente, enfim. tava indo, né? Como assim? Pô, fulaninho correu comigo aqui final de semana, né? Como assim, entendeu? Ele nunca deu sinal de nada, do nada o cara chegou e pá, mudou, né? E foi lá e fez. Como assim? O que que é isso, né? Como é que isso pode acontecer, né? Mas a pessoa, ela dá sinais, né? A gente acaba não enxergando por N questões. Vou dar aqui assim a principal questão, né? A gente vive num mundo onde a gente tem que dar resposta pronta para tudo tão rapidamente. E essa é uma questão que mexe tanto com a gente, né? Que muitas vezes é difícil para as pessoas tocarem no assunto. Por quê? Uhum. Se eu toco no assunto e, de fato, aquilo se comprova para mim como uma questão, o que que eu vou fazer com isso? Uhum. Né? Então, assim, muitas vezes a pessoa opta por não enxergar. Deixa eu fingir que tá tudo certo, vou ocupar aqui meu dia a dia, vou dar atenção para outras coisas, e se der tempo, eu chego Uhum. naquilo ali, né? Mas as pessoas dão sinais, inúmeros sinais. Por exemplo, no ambiente de trabalho, a pessoa fica mais retraída. Ela que Uhum. gostava de participar, de conversar, de sair para almoçar junto com os colegas na hora do almoço, ela para de fazer essa atividade, não quer mais, não quer mais Uhum. socializar, não quer mais ficar ali junto, né, com o grupo. Ou assim, ela fica muito chamada como reclamona, sabe como é que é? Aquela pessoa Uhum. que nada, ela começa só a trazer problema. E aí o Uhum. grupo começa a ir se afastando, dizendo, ai meu Deus do céu, o fulano tá tão negativo, toda vez é um problema, toda vez é um problema, né? E a Só que tendência essa das pessoas era irem se afastando desse se tipo de quando as pessoas afastar, demonstram se esses afastar. comportamentos, né? Eu costumo dizer assim, se você tem um grupo de WhatsApp, né, que os grupos de WhatsApp bombam, né, de Uhum. coisas inúteis, a maioria das coisas são inúteis, né, mas bombam. Aí, se chega alguém no meio, assim, tá o grupo super ativo, pá, 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 conversando, e aí chega alguém e fala assim, tô mal, Uhum. minha vida não tem mais sentido e eu vou me matar. Uhum. Fica um grilo dentro do grupo. Sim. Assim, ninguém fala mais nada. Uhum. E fica assim, a bola do deixa que eu deixo. Caraca, Uhum. alguém vai falar alguma coisa. E aí o pessoal torce para alguém quebrar com uma coisa nada a ver. E aquilo ali some no meio, Uhum. né? Então, assim, as pessoas dão inúmeros sinais, tá? Mas é difícil da gente enxergar porque a gente tem que se comprometer quando a gente enxerga, né? Uhum. Santiago falou aí exatamente, né? A gente percebe os sinais depois do ocorrido. Então, Uhum. assim, é isso. A pessoa vai deixar de fazer as atividades que normalmente ela costumava fazer, ela fica mais introspectiva, ela para de planejar coisas futuras. Então, por Uhum. exemplo, é, eu que gosto de correr, as pessoas sabem que eu tenho o hábito de fazer corrida. Se de repente as pessoas começam a me chamar para correr e eu começo a falar que eu não quero, pô, tem alguma coisa, né? O que está Uhum. acontecendo que a Roberta não quer mais fazer corrida? Tem alguma coisa Uhum. errada com a Roberta. Roberta, o que está acontecendo? Pode ser que realmente não esteja dando para eu fazer porque eu esteja com muito trabalho, muita demanda, mas pode ser que eu realmente esteja passando por alguma questão que está, né, me desestruturando emocionalmente, que eu tô meio down, assim, do tipo, não quero fazer nada. Uhum. É Sim. nessa hora que a gente precisa ter esse suporte dos amigos, né, dos familiares, para que a gente não evolua de um quadro leve de adoecimento emocional para um quadro grave. Porque a ideação Uhum. suicida
ela tá lá no grave, ela não tá no leve. Só que Sim. sem suporte nenhum, para a pessoa ir para o grave não custa. Então a gente Uhum. dá sinais sim, tá? Sinto informar para o pessoal que as pessoas dão sinais sim. A gente que às vezes não enxerga. Não percebe, né? E assim, Uhum. alguém que já pensou em suicidar alguma vez, esse pensamento, né, se perpetua para o resto da vida dessa pessoa, ela terá esse risco mais uma vez, ou essa predisposição, né, a cometer ou tentar, né, Então, nesse assim, caso. não é muito bem uma questão de predisposição, não. Porque, assim, na Não? verdade, qualquer um pode vir a desenvolver um quadro de ideação suicida, porque nós somos Ok. seres humanos e, como eu falei, muitas das questões, elas têm uma questão é, que está lá na psique, né, que gerou trauma, enfim, gerou algum transtorno e que precisa de um acompanhamento como qualquer outro quadro. A gente está suscetível a qualquer tipo de doença, né? Então, assim, o emocional não é diferente disso, né? É uma parte do nosso corpo, né? Mas, assim, quando a pessoa, ela é detectada a tempo, lembra que eu falei assim, poxa, se o meu colega percebe que, de repente, aconteceu alguma coisa, a Roberta não quer mais fazer corrida, vamos lá conversar com ela, e detecta isso logo no início, as chances desse quadro meu não chegar a um quadro de ideação suicida é muito maior do que quando eu já estou com a ideação suicida em si, né? Uhum. A ideação suicida em si, ela não é que ela não que a gente não consiga resgatar e ajudar a pessoa a sair do quadro, mas é um quadro mais difícil de tratamento, porque a gente já tem a ideação, tá? Uhum. Então a gente é uma corrida, né? Uma corrida da Uhum. família e dos amigos para ajudar essa pessoa que também está tentando, né? Uhum. Tentando se reerguer. E não é uma coisa tão simples assim, mas não é impossível da pessoa se recuperar. Mas é aquilo, assim, não quer dizer que a pessoa está fadada a ter isso o tempo inteiro. Agora ela Uhum. vai ter sempre, nunca mais ela vai ser curada, não é isso. É, Agora, qualquer pessoa pode desenvolver e pode desenvolver mesmo depois de ter passado por um tratamento, alguém pode acabar tendo uma recorrência, porque, na verdade, está atrelado a dores não tratadas, dores emocionais não tratadas. Então, toda vez que você tiver alguma dor emocional que você não trata, isso aparece de alguma forma, né? E Uhum. ela pode aparecer com um quadro de ansiedade, pode aparecer com um pico hipertensivo, pode aparecer com um infarto. Às vezes a pessoa vai para o médico parecendo que ela está infartando. E aí chega Uhum. lá, todos os indícios de um infarto, mas não é infarto. Porque Uhum. é aquela angústia, aquela dor, aquele sofrimento todo que estourou no físico, mas não estourou. Ele tem os sintomas, mas ele não tem a Uhum. doença localizada naquele órgão. Né? Uhum. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Uhum. E assim, o que leva alguém a cometer um suicídio é um fato repentino? Isso é verdade? Isso é um mito? O que você pensa sobre isso? Não, assim, vários estudos já apontam para gente que a ocorrência do suicídio é sempre multifatorial, né? O que quer dizer isso? São várias questões que vão se somando e aí a gente enxerga a ponta do iceberg, sabe? Quando acontece a gente enxerga, né? E, na verdade, a gente vai acumulando ao longo da vida N questões mal resolvidas, né? Uhum. E aí, quando a gente vê, a gente fala assim, a gente quer buscar uma resposta, né? Porque o suicídio, ele tem uma questão que é muito danosa para quem fica. A gente fica com um monte de perguntas sem resposta. Um monte de... Você fica com um monte de porquezinho, assim. Ué, que não vai ter resposta, porque a pessoa que poderia responder não está mais aqui.
Então, Uhum. assim, o que a gente enxerga é essa ponta do iceberg. E aí a gente fala assim, fulaninho cometeu suicídio porque perdeu o emprego. Não, fulaninho Uhum. cometeu suicídio porque se separou da mulher, ou se separou do esposo. E não é bem assim. Esses fatos contribuem, óbvio que contribuem, mas eles são a gota d'água do copo que transbordou. A Como gente no só está. caso que estamos vivendo agora, né? Estamos num tempo de pandemia e isso gerou ansiedades em muitas pessoas, né? O próprio medo, né, das incertezas da vida com relação ao emprego, a própria questão econômica, né, e política do país, são alguns fatores que podem influenciar, mas você está dizendo para a gente que, além disso, existem outras questões que possam estar aí relacionadas Uhum. a essa possibilidade aí de A gente tentativa. vai acumulando, né? E aí, Uhum, assim, olha que interessante isso que você está falando. O que está gerando muita ansiedade nas pessoas é a imprevisibilidade de tentar organizar um futuro. uhum, E isso é uma questão importante quando a gente quer ajudar uma pessoa a sair dessa ideação suicida. Porque as uhum, pessoas que estão em ideação suicida, elas não planejam futuro, porque não tem sentido para elas planejarem futuro. uhum. Não tem mais sentido continuar aquela vida. Então, para que eu vou planejar o futuro? Então, assim, e a gente vem vendo essa angústia gerada. Mas também tem uma outra questão, já tem alguns outros estudos. Eu escutei um colega falando também a respeito do suicídio, que diz que eles estão. Que está tendo também algumas. A questão da pandemia, de ter deixado as pessoas mais em casa, ela contribuiu para que algumas famílias olhassem para dentro de si. Uhum. Então, algumas pessoas estão conseguindo ter mais afeto. E travou um pouquinho aqui, Roberto. Travou um pouquinho. Você Avô. estava falando sobre afeto. Isso, então, assim, a família, vou repetir, né, esse trechinho que eu acho que tu, não sei se, eu acho que você não ouviu, né? O fato da família estar mais presente, né, conseguiu contribuir para que eles olhassem para dentro de si. Então, aquelas Uhum, pessoas que muitas vezes eram aqueles entes da família que eram deixados de lado porque primeiro vinham as outras coisas, passaram a ter mais afeto, mais carinho, mais cuidado desses entes. A gente uhum, escuta muito de quem está passando por um adoecimento emocional a seguinte frase, né? Eu me sinto só no meio da multidão. E isso é muito sério, né? Você estar rodeado e ainda assim se sentir só, né? E a gente pode modificar isso, né? Então, é multifatorial nesse sentido. Nunca é só uma causa. Tem várias causas uhum, associadas, né? A gente só enxerga uhum, a gota do copo que transbordou, tá? uhum. Tá. E assim, se a pessoa que pensa em se suicidar, mas depois ela tem aquele momento em que ela se sente bem, né? Isso significa aí que esse problema passou, essa pessoa não vai tentar mais se suicidar. Isso é uma verdade, né? Porque a gente tem aquela sensação, a pessoa, né, teve aquela ideação suicida, tentou, mas, né, conseguiu de uma certa forma interromper temporariamente ali aquele ciclo, né? Teve um momento de melhora aparente e no futuro, né? Será que essa pessoa não vai tentar nesses casos? Isso é uma verdade? Como é que? Assim, não. O fato dela se sentir melhor e postergar esse plano não significa que ela não possa vir a colocar esse plano em prática mais à frente. O que a gente precisa ter atenção é que se você tem uma pessoa assim próxima a você e que melhorou emocionalmente, ela se tornou de repente mais aberta para que Uhum, você
e leve ela para um acompanhamento, por exemplo, um tratamento com um psicólogo, um psicanalista, né, ou um psiquiatra, Uhum. uma avaliação, né, profissional. Então, assim, talvez seja a porta que precisava abrir para você introduzir o assunto. Porque às Uhum. vezes a pessoa ela já pediu ajuda tantas vezes e nunca ninguém escutou que ela desiste, ela meio que desiste, sabe? Tem vários estudos que apontam que antes da pessoa tentar o suicídio, ela tem uma tendência a passar por inúmeros especialistas médicos, inúmeros. E aí ela é Uhum. tratada pelos amigos e pelos familiares como pitizenta. Sabe o que significa pitizenta? Aquela Não. pessoa que tem mania de doença. Ah, não tem Uhum. nada. Vai nisso, vai aqui, tá cheio, tá fazendo piti. É piti. Uhum. Porque não tem nada. Tu vai no cardiologista, não é nada. Vai no gastro, não é nada. Uhum. Vai no clínico geral, não é nada. Então é o quê? É pitizenta. Não tem. A gente faz isso o tempo inteiro com as pessoas. Isso a gente não deve fazer. Por quê? Porque assim, a pessoa desiste. E aí ela acaba parando de pedir ajuda. Enquanto ela está pedindo ajuda, a gente está bem pra caramba. Quando ela para de pedir ajuda, é que é o X da questão, Uhum. né? Se ela para de pedir ajuda, ela pode já ter desistido de tudo. Uhum. E aí Tem tem que alguns, ter. tem alguns comentários aqui, Roberto, e tem uma pergunta do Sérgio. Tem um comentário da Lorena que fala assim: tem também o fato de o estopim se originar de um problema que já existia, né? Que tem um pouco a ver com o que você estava falando, né? Dos Uhum. acúmulos, né? De problemas e questões mal resolvidas. Ela segue falando: o isolamento e a possibilidade de sair daquele ambiente trouxe à tona apenas aí o que estava se passando no interior, né? Sim, é porque às O vezes assim, emocional. a gente nunca sabe exatamente quais são os fatores que contribuem para esse quadro, né? Por exemplo, a gente já sabe também, tem vários estudos aí que já estão sendo lançados falando de como o índice de violência aumentou dentro Uhum. dos lares. Porque, é claro, se você antes tinha mais temor pela sexta, sábado e domingo, porque a pessoa que era o algoz da violência, ela estava mais presente em casa na sexta, no sábado e no domingo, se você tem um contexto de pandemia, aonde muitos perderam o emprego, ou estão tendo que trabalhar em casa, você está convivendo 24 horas por dia, 7 dias por semana com essa pessoa que de repente é a quem te causa todo o sofrimento. Uhum. Então, assim, a gente não sabe ao certo quais são os fatores que são protetivos e de risco. Por isso que é tão importante o apoio. Se às vezes a Uhum. pessoa não tem o apoio da família, ela pode ter o apoio de um amigo. E isso que é o importante, né? Ela tem um suporte, ela tem a quem recorrer. Às vezes a pessoa só precisa que alguém estenda a mão e fale, ó, eu tô aqui e eu te ajudo. Porque você Uhum. vencer um quadro desse, né, um fenômeno desse sozinho é muito difícil, Sim. né? É muito complicado. Qual é Tem a uma pergunta pergunta? do Sérgio. Tem uma pergunta Uhum. aqui do Sérgio. Ele fala assim: quando alguém externa a vontade de tirar sua própria vida e pede ajuda publicamente, a pressa em estar com essa pessoa será um fator muito importante? Como que podemos agir? Bom, se a pessoa já está ao ponto de verbalizar, é importante acolher essa pessoa o quanto antes. Se essa pessoa morar sozinha, então, é importantíssimo você tentar retirar essa pessoa desse convívio solitário e ficar com essa Uhum. pessoa próxima a você. Por quê? Porque em qualquer condição, gente, quando a gente não está legal, cabeça vazia, é um problema, porque aí a gente fica pensando em um monte de coisa e sem ninguém para refletir com a gente. Veja bem, quando Uhum. a pessoa está num trauma desse, uma questão dessa emocional, ela não vê outra alternativa. Quando ela pensa no suicídio, ela não quer dizer que ela não valorize a vida dela. Ela Uhum. simplesmente quer acabar com a dor. E se acabar com a dor significa tirar a vida, significa morrer, ela vai tirar a vida. E é isso que a gente está querendo evitar. É mostrar para a pessoa que a única coisa que não pode ser alternativa nesse processo é tirar a vida, porque tirar a vida é o game over. Uhum. Não tem retorno. É uma via sem Sim. volta.
E assim, tem outras estratégias, só que a pessoa está tão envolvida naquele problema que ela está vivendo, naquela dor que ela está sentindo, porque eu imagino que seja assim, uma dor muito grande. Imagina a pessoa sentir uma angústia, um sofrimento, uma dor 24 horas por dia. Sim, Como que isso pesado é? demais. É pesado, então a pessoa precisa de ajuda. E aí, nesse momento, é a mesma coisa que você pedir para uma pessoa que está infartando para ela dizer o nome completo e o CPF dela. Ela não vai dizer, ela não tem capacidade de raciocínio. A dor é muito grande. E é isso que a gente cobra da pessoa que tem um adoecimento emocional. Isso a gente não pode fazer, isso é muito cruel. Então a gente precisa estar ali amparando e sendo aquela pessoa que vai dizer para ela, olha, eu tô junto, a gente vai vencer isso junto. Vamos lá, eu te ajudo, eu te levo na terapia, eu te levo no médico, vem ficar aqui comigo. Ah, não quero, vou ficar só chorando, não importa, fica aqui comigo, quero você aqui comigo. Não deixar essa pessoa sozinha. Porque é pesado? É Empatia, né? pesado, é pesado. Você fica com as suas energias esgotadas às vezes? Fica. Porque não é só a pessoa que está doente ali, no problema, que fica adoecido. Quem está próximo também fica. Não tem como, se você gosta da pessoa, como é que você vai ficar bem vendo que a pessoa está sofrendo? Não tem como. Você vai Exatamente. acabar sofrendo também. Tem um comentário aqui da Rose. Rose é uma amiga muito querida. Rose França, ela fala assim: a família também precisa de apoio, pois é muito difícil encarar a situação e ser um canal de ajuda. É necessário muito equilíbrio para poder ajudar uma outra pessoa, né? Nesse caso. Sim. Foi exatamente o que eu estava falando, né? Todo mundo fica É, adoecido, né? Todo mundo. Mas, assim, é um suporte coletivo, né? A sim. gente precisa dar esse suporte coletivo. Só que acaba que, assim, a família e os amigos, como são mais próximos, eles podem fazer esse elo junto com o acompanhamento do psiquiatra, do psicólogo, do terapeuta, enfim. Ok. A questão toda, e às vezes a própria família vai precisar também, né, desse suporte. Uhum. Mas, assim, o principal para a família e para os amigos é ofertar escuta, gente. Quantas vezes, se vocês pararem para analisar, pensem aí, quantas vezes a gente está muito irritado com alguma coisa e a gente começa a repetir aquilo que aconteceu para diversas pessoas, e lá pela quinta, 10ª vez, a gente já está já nem querendo mais falar que já resolveu. Tipo assim, chega também, cansei Uhum. Já desse perdeu a assunto. paciência, né? Acabou. E da primeira vez que você falou para a 10ª vez que você falou, já não tem nem mais o mesmo peso que tinha antes. Verdade ou mentira? Uhum. Então, assim, pela fala, a gente consegue botar para fora aquilo que está machucando a gente, né? Então, a Uhum. família escutar é muito importante, mas é um escutar com qualidade, né, gente? Não é um Uhum. escutar, tipo assim, eu estou escutando, mas eu também estou mexendo no WhatsApp, eu estou aqui assistindo um filme, ou então assim, olha só, eu vou te escutar, mas pode ser daqui a pouco, eu estou terminando de ver aqui um filme maneiríssimo? Não, né? Uhum. Né? É É dar escutar, atenção, né? dar atenção de verdade. Porque se você tivesse naquele problema, você não ia gostar de ser tratado dessa forma, né? Então, Uhum. usar de empatia, como você falou antes. Né? Fazer pelo outro aquilo que a gente gostaria que fizessem pela gente. Uhum. Ok. Roberta, tem uma questão que eu já ouvi também algumas pessoas falando sobre hereditariedade com relação a Uhum. essa a situação do suicídio. Por exemplo, alguém da família se suicidou, no caso de linhagem direta, por exemplo, pai, mãe, irmão. Isso quer Uhum. dizer que alguém mais da família, né, os descendentes, podem vir a ter também, né, ideação suicida, ou chegar, né, à tentativa, ou até mesmo à prática, né, o ato em si do suicídio. Não tem relação, não. Muita gente faz, muita gente acha isso, mas não tem relação, Uhum, não tem nada a ver com hereditariedade. O que uhum, existe é que muitas vezes, como uma pessoa botou aí, né? É muito difícil para a família, é muito difícil para a família, em todos os sentidos, para a família e amigos que uhum, estão ali diretamente lidando. Porque quando acontece o ato em si, lembra que eu falei que fica um monte de porquê sem resposta? E aí, essa é a uhum. primeira
acontece para essas pessoas que estão ali ligadas, diretamente relacionadas com a pessoa que cometeu o suicídio, sentir culpa, né? É um misto de sentimentos, né? Muitas vezes a pessoa se sente culpada, se sente impotente, às vezes fica com raiva de quem cometeu o suicídio, tipo assim, mas eu estava aqui, por que a pessoa fez isso? Era só vir falar comigo, né? É um misto de sentimentos. E como você tem um monte de porquê sem resposta, se essa família ou esse amigo que está mais diretamente ligado à pessoa que tentou o suicídio não tiver suporte emocional profissional adequado, a pessoa pode desenvolver um quadro de transtorno emocional. E não tem a ver com hereditariedade, tem a ver com o fato de você sofrer um transtorno emocional que é passível de qualquer situação que envolva esse tipo de sentimento. Qualquer coisa que ocorra na sua vida que te gere sensação de injustiça, de impotência e de culpa, tem grande chance de virar um adoecimento emocional. Porque você vai ficar se culpando. Então, né, você está se martirizando, se achando responsável pelo fato ocorrido. Né? E aí acaba que essa questão, esse adoecimento, ele pode vir a ser desenvolvido no seu organismo por uma ansiedade, por um quadro depressivo, e se você não tratar, pode levar à ideação suicida. Existe um termo na literatura que trata da questão do suicídio, chamado sobrevivente do suicídio. Muita gente acha que o sobrevivente do suicídio é aquele que tentou e conseguiu sobreviver, mas não é. Tá? O sobrevivente do suicídio são os familiares e amigos que estão ali diretamente atuando, né, ajudando, auxiliando e que ficam. São os que ficam, são os sobreviventes daquele que foi embora. São os que ficaram. E aí, gente, é legal, vou dar uma dica para vocês. Existem grupos reflexivos para sobreviventes do suicídio, feitos pelo CVV, tá? Que é o Centro de Valorização da Vida. Então, vale a pena, acessa lá o site deles, eles têm muita coisa. E aí, vocês veem direitinho aonde que tem e como que eles estão fazendo agora, né? Por conta do contexto da pandemia, que a gente não está podendo, né, fazer aglomeração, mas eles têm um trabalho muito legal. Eles fazem atendimento, essa questão da escuta, 24 horas por dia, até por chat. Então, os adolescentes que não gostam muito dessa questão de ficar lá no telefone, pode acessar eles via chat. E a ligação, se você quiser ligar, também é gratuita, tá? É pelo 188, né? E pode acessar o site deles, tem muito material bacana e tem falando sobre esses grupos reflexivos, que é tão caro pra gente, né? Tão importante, que pouco se fala, né? E que a gente precisa tá ali investindo porque a família fica e a família sofre, né? Então, Roberta, e no caso daquelas pessoas que tentaram o suicídio, mas sobreviveram a essa tentativa? Isso aí significa que ela não vai tentar mais? Ela pode vir a tentar? Existem aí períodos que são mais tensos? Como que é isso? Como lidar com essa questão? Que sinais você pode estar dando aí pra gente? Assim, se você tem alguém próximo a você que tentou o suicídio e sobreviveu, as primeiras 24, 48 horas, elas são determinantes nesse processo de reincidência. Então quer dizer que depois de 48 horas eu posso deixar a pessoa? Não. Estou dizendo que o risco é maior da reincidência nessas 48 horas. Por quê? Porque se a pessoa ela tá com ideação, ela tá no propósito dele, né? Então, assim, se ela fez uma tentativa, sei lá, com medicamento, e aí esse medicamento foi quase, mas não foi, ela vai dobrar a dosagem.
Uhum. Então, assim, se você deixa a pessoa desamparada, o risco dela retornar é enorme. No Corpo de Bombeiros tem um trabalho sendo feito por uma equipe de especialistas que está introduzindo a técnica de abordagem ao suicida, tentando chegar nesse suicida pela escuta, pela abordagem. Por quê? Porque já tem estudos que essa nova forma de atuar, ela foi apresentada para a gente pelo Major Diógenes, lá de São Paulo, do Corpo de Bombeiros de São Paulo. E ele observou lá que a técnica que era utilizada, que era distrair e pegar a pessoa, não era muito boa no sentido de perder a confiança do tentante, porque o tentante ele tenta até conseguir, né? Que é o termo que a gente usa, né, da tentativa de suicídio, é que a pessoa vai ficar tentando até conseguir. E quando você estabelece uma relação onde você está escutando, onde você está conversando, a própria pessoa que opta por desistir da tentativa. Então, a chance de você conseguir reverter essa tentativa constante da pessoa é muito maior quando você proporciona a escuta para essa pessoa do que quando você tenta pegar ela de súbito, no susto. Uhum. E é isso que a gente está tentando fazer aqui, né? Instruir quem está aqui assistindo a gente a escutar o outro, escutar e ofertar ajuda, porque aí você cria vínculo, você cria afetividade e confiança com essa pessoa. E aí ela já tem a resposta. Muitas vezes ela já tem a resposta, mas lembra que é difícil para ela pensar, porque a dor é muito grande, e às vezes a gente vai organizando as ideias da pessoa e ela fala, poxa, é mesmo, eu não tinha pensado por isso, né? Por esse ângulo, então eu acho que dá para eu tentar. É essa a nossa ideia, tá? Nesse momento. Ok. Tem comentários aqui bem legais e tem uma pergunta também. Tem um comentário do Santiago, ele fala assim, quando ele era militar, um amigo que até então era normal, Uhum. surtou e foi internado. E aí depois eles descobriram que a mãe dessa pessoa tinha tentado suicídio e que tinha um quadro de esquizofrenia. E ele também foi diagnosticado com esquizofrenia. E tem a ver com aquilo que você estava falando anteriormente, né? Com as comorbidades, né? Que essa pessoa possa vir a ter. Quando a gente estava conversando sobre a questão a possibilidade de hereditariedade em caso de suicídio, que você disse pra gente que não haveria nessa relação, mas se houvesse alguma questão aí de Não, ordem psíquica, a né? hereditariedade do suicídio não existe, mas o transtorno mental, ele potencializa o risco. É Uhum. igual ao uso de uma substância alcoólica ou droga, ou outras drogas, né? Isso potencializa, mas Potencializa. não é uma questão hereditária. A esquizofrenia é um quadro de saúde, de questão de saúde já catalogado, e aí sim, aí é outra questão. A esquizofrenia ser hereditária é uma coisa. O Sim, suicídio é outra, porque não é todo sim. esquizofrênico que é suicida, Uhum. né? Então, assim, não é o suicídio ele não é hereditário, mas a gente Uhum. tem questões que potencializam, né? E agora, se a pessoa é esquizofrênica, diagnosticada e faz o tratamento certinho, ela vive uma vida normal. Perfeito. É igual, é por isso que assim, a gente está no sofrimento emocional. Se a gente não buscar ajuda, o suporte profissional adequado, a tendência é a gente não conseguir se recuperar. Como qualquer outro problema de saúde, se a gente não tratar, a gente vem a óbito, não é? Qualquer Uhum. outro problema de saúde, diabetes não controlada, vem a óbito. Hipertensão não controlada, vai a óbito. É a mesma coisa. Se é um quadro emocional de doença emocional não tratada, o risco de ir a óbito é igual, só que a É muito gente grande. não dá o devido valor
por ser emocional. Ok. Tem uma pergunta da professora Ludmila, querida, um beijo. Mulheres vítimas de violência sexual estão em maior risco do suicídio? Peraí, que eu mexi aqui. Deixa eu pensar. Não sei se estariam em maior risco, mas elas podem desenvolver um adoecimento emocional grande em função do trauma sofrido. Acredito que se ela não tiver um apoio, dependendo de como ela encarou, ela lidou com essa violência, ela pode gerar um trauma e isso vir a desenvolver num quadro de ideação suicida. Mas eu não tenho como generalizar, porque eu não tenho estudos que generalizem essa questão. Agora, é uma questão a se pensar. Agora, eu fiquei até com vontade de estudar isso, Lud. Né? Fiquei com vontade de aprofundar essa questão, né? De fazer essa investigação. Mas, assim, eu não tenho nenhuma literatura que diga para mim com certeza que elas têm maior risco. Mas eu acredito que pela condição do trauma sofrido, se elas não tiverem um suporte adequado, elas podem vir a desenvolver sim, porque é mais um sofrimento, né? Além do sofrimento físico da violência sexual em si, ela tem a violência invisível, que é a que vai ficar no emocional, né? E aí isso pode acarretar em questões, consequências futuras bem danosas. Ok. Roberta, tem aqui também um outro comentário, a da Lorena. Ela fala assim: a mãe de uma grande amiga tentou um caso de suicídio, né, várias vezes, mas que não deram certo. Aí a família passou a não acreditar mais nela. Só que na última vez ela conseguiu consumar, né, o ato. E aí... Então, é aquilo que a gente falou, né? O tentante, ele tenta até conseguir. Se ele não tiver o suporte adequado, ele vai tentar até conseguir. Por isso que ele precisa do suporte. E aí, junta várias questões, que era um pouco do que a gente falou lá atrás. A pessoa também, ela desiste de pedir ajuda, porque as pessoas vão tratando aquilo com uma questão que não é real. Lembra daquilo que eu falei? Tem muitas famílias que exigem um documento médico dizendo que a pessoa tem comprovado clinicamente por exame A, B, C, D, E, F, G, H, e não vai ter. Não existe isso. Pode ser que um dia exista, mas hoje não existe. E o diagnóstico é clínico. O médico vai falar assim, olha, por isso, o quadro dela é compatível com tal e tal questão. E aí é muito difícil. Tem algumas famílias que não conseguem compreender isso, né? Não conseguem compreender que não existe um documento, um exame clínico lá dizendo que a pessoa tem, né? E é isso, a pessoa vai tentar até conseguir, a não ser que ela consiga esse suporte adequado, que ela se trate emocionalmente, que é uma questão emocional, né? E no caso dos comportamentos suicidas, Roberta, na história da vida de uma pessoa, tem alguma coisa que possa ajudá-la a não apresentar esses comportamentos? Tem um pouco a ver com aquela coisa dos fatores associados, né? Que você estava falando anteriormente. Os fatores protetivos, né? São os fatores protetivos, do tipo, ela pode, se ela tem uma autoestima, se ela tem um trabalho que ela gosta muito, que dá prazer a ela, se ela tem responsabilidades com alguém, né, no cuidado de alguém, ela tem suporte, né, de familiares e amigos. Isso tudo são fatores protetivos, são fatores que auxiliam essa pessoa a evitar, né, a não cometer o suicídio. São fatores protetivos, tá? Ok. Tem uma pergunta aqui, e a gente está quase caminhando aí para o final, né? Tá bem próximo. A gente tem aí uns 6 minutinhos. Vou cortar a nossa transmissão, Thaisa? Se cortar, a gente continua para você conseguir finalizar, tá bom? Tá bom. Vamos combinar assim, que a gente ainda tem uns 5 minutos. Mas vamos lá, tem mais uma questão.
lugar, né? Tem uma pergunta aqui do Diego David. Eu acho que Uhum. é seu parente, não? Matassoli. Ah, é meu primo! Ele diz assim: tem algum mecanismo para identificar o tentante de fato ou aquele que apenas busca atenção? Que era até uma coisa que eu ia te perguntar também. Eu acho que dá para fazer uma casadinha aí com a pergunta do Diego. Quem fala, não faz, quer chamar sua atenção? Existe isso, é isso mesmo, né? Porque as pessoas falam assim: ah, fulano tá falando que vai se matar, mas não vai nada, tá querendo chamar atenção, tá Uhum. carente, né? Sim, eu já ouvi algumas pessoas Eu falarem também. sobre isso, né? Eu acho que é algo que é recorrente, né? E aí, Roberta? Então, a pessoa. É porque a gente usa o pejorativo do chamar atenção, né? De fato, a pessoa está Sim. querendo chamar atenção, sim, mas é para a dor dela, Uhum. né? E então, assim, é muito importante a gente ofertar essa escuta. Então, primo, olha só, não. Quando a pessoa está dizendo que ela vai cometer suicídio, ela não está chamando atenção, tá? Ela realmente ela quer cometer o suicídio, tá? Então, assim, o chamar atenção é chamar atenção para a dor. E aí, assim, se chamar atenção para a dor parecer que é esse piti, de repente vai ser a forma como a pessoa vai encontrar de chamar atenção. Muitas vezes a gente não olha para o outro que está aqui do nosso lado, né? É o que a gente está falando aí a live inteira. Então, Uhum. assim, tem sim questões que a gente pode fazer. Primeiro, ofertar escuta atenciosa, sem julgamentos, tá? A gente tem um péssimo hábito de fazer comparação de dor. Pelo amor do Santo Cristo, É não me verdade. faça comparação de dor. A dor de um é a dor daquela pessoa. E a gente tem esse hábito do tipo assim, ah, mas fulano teve problema A, B, C, D, F, G, H, encarou super bem. Por que você só está com problema A e B e você não está lidando bem com isso? Porque Uhum. cada um tem uma história de vida. Lembra da história que é o copinho que vai armazenando e que chega Uhum. uma hora que a gota d'água transborda? Parece, o que parece muito difícil para mim pode ser muito fácil para a Thaisa. E o que parece muito difícil para a Thaisa, para mim pode ser muito fácil, porque nós tivemos histórias de vidas diferentes. E a gente vai Uhum. aprender a lidar de forma diferente com as questões a partir das ferramentas de vida que a gente armazenou e dos Uhum. problemas e traumas que a gente jogou lá para o inconsciente, né? Uhum. Então, dependendo de como esteja o seu copinho, ele pode estar perto de transbordar. Então, assim, eu costumo fazer uma analogia com a panela de pressão. A panela de pressão, se ela está com aquela válvula dela entupida, o que acontece com ela? Ela explode, não Explode. é? Explode. E aí, assim é a pessoa que está passando por uma angústia dessa e um sofrimento desse. Se ela não colocar para fora, se ela não verbalizar, se ela não tiver ninguém para escutar, ela vai explodir. E o explodir da pessoa é o ato suicida. Então, Uhum. a gente precisa dar atenção. Então, não está chamando atenção, tá? Se ela está dizendo, pode parar e conversar com ela sem julgamentos, sem pré-julgamentos, que você vai ver que tem um monte de questão aí mal resolvida, Uhum. um monte de dor maltratada, e que está levando a pessoa a esse quadro, tá? Um E que minuto, ela Roberta. precisa de ajuda. Ai, meu Deus! Então, A gente pode terminar essa e começar uma outra para você encerrar o que você precisa não é assim, era falar basicamente isso. mais. O que eu quero falar com vocês é que tem um material que eu elaborei gratuito, que se vocês quiserem, isso aqui, ó. Me chama lá no direct do Instagram, que eu forneço para vocês. Estou pedindo para ir lá, para ninguém ficar expondo aí o número de Uhum. celular, o e-mail. Sim. Aí me chama lá, tá? @beta Barbie Fiona, beta underline Barbie Fiona.
Eu envio para vocês, tá? Se vocês, por acaso, verem esse material aí sendo cobrado, me fala, denuncia, porque esse material é gratuito, tá? Ok. Eu envio para vocês no formato digital, tá bom? E quem quiser aprofundar mais no assunto, quiser me chamar lá, a gente conversa também, tá? E Obrigada, Roberta. beijo.